vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O deserto, o vale, Ele os transformará. Em mananciais de águas minha vida faltará. Minha alma cantará e anunciará o teu louvor, Senhor meu Rei.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Cante ao Senhor, cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele faz maravilhas, Ele faz maravilhas. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele é Deus que nos ouve, Ele nos ouve. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor.
Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é um culto da Igreja Cristã Maranata. Convidamos a todos para nos colocarmos de joelhos, aqueles que desejarem, que puderem, e vamos iniciar o nosso culto com um clamor pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, nós clamamos a Ti pelo poder que há no sangue do Teu Filho Jesus. E ao colocarmos a nossa vida diante de Ti, rogamos pelo favor do Senhor, em perdoar as nossas faltas, as nossas ofensas, os nossos pecados e nos conceder comunhão para estar diante da Tua santa presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos nos levantar, assentar, ficar à vontade. Vamos cantar um louvor de glorificação ao nome do Senhor. Convidamos a todos para participar. Cante louvor, glorifique o nome do nosso Deus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que morreu no meu lugar, então pode me perdoar. Diante do teu altar, deixo a minha ansiedade, pelo sangue de Jesus, tenho vida, clamo agora, Redentor, vem perdoar, glorificar, vem transformar e renovar, vem Louvado seja o nome do nosso Deus. Convidamos a todos neste instante para abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18. Nós vamos fazer a leitura no versículo de número 8. A palavra do Senhor diz assim: Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nosso assunto nesta noite é sobre fé. O texto que lemos, o Senhor Jesus fala de um tempo do fim, o tempo que vivemos. Um tempo onde a fé, depois de depreciada, ela desaparece. Nos nossos dias, as pessoas costumam dizer ou usar determinadas expressões sobre a fé, como, por exemplo, toda fé na razão. Mas nós dizemos o seguinte: toda fé teorizada é razão, não é fé, é só razão. A questão da fé é preciso ser entendida sobre dois aspectos: o aspecto da obra criadora e o aspecto da obra redentora. Nós vamos começar abrindo as nossas Bíblias e pedimos que você, o senhor, a senhora, abra a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, onde um texto da palavra diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, no princípio, na obra da criação, Deus criou, ou toda a obra criada por Deus, foi criada do nada para existir por um tempo determinado. Toda a obra da criação
está firmada nesse princípio, no princípio que Deus cria os céus e a terra para existir por um tempo determinado. Sobre esse aspecto do tempo determinado, nós vamos ler também, abrir as nossas Bíblias, na segunda carta do livro de Pedro, no capítulo 3, no versículo de número 10, que vamos ler. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Portanto, podemos ver que tudo que está na obra criadora, ela foi criada para existir por um tempo determinado. A obra criadora, em todos os seus elementos, tem começo e fim. Isto foi determinado por Deus. Nesta obra criadora, ela está fundamentada em todas as coisas dela, estão fundamentadas em 4 medidas: altura, largura, profundidade e tempo. Quando nós referenciamos ao primeiro livro do Gênesis, ao Gênesis, no capítulo 1, nós verificamos que a palavra princípio ali, ela significa, do hebraico, a palavra significa reshit, ou seja, é um princípio que foi criado para existir por um tempo determinado. Tudo tem fim, a matéria tem fim. E nesse princípio, nessa obra chamada criadora, tudo é relativo. Quando falamos de tempo, ou a palavra princípio, que se refere ao tempo no livro do Gênesis, nós nos lembramos da ciência. E nos lembramos do conceito da ciência, até por um estudioso cientista chamado Albert Einstein, que definiu, a partir daquilo que já existiu, o conceito de tempo. Ou seja, ele definiu que em todas as coisas da obra criadora existe a figura do tempo, ou a medida do tempo está uma ação contínua, constante, sobre a matéria criada. A obra criadora está fundamentada, então, nessas 4 medidas. Quando se fala de tempo, nos lembramos, então, desta questão de Einstein. No início, no princípio, no Gênesis, quando se fala de reshit, nós vamos, então, relembrar que isso é um princípio que está relacionado ao fim. Tudo que tem fim. A matéria que tem fim, onde tudo é relativo. E nessa relatividade, as coisas não vão existir para sempre. Elas foram criadas para existir por um tempo determinado. À medida, então, que nós vamos entendendo este assunto, no outro aspecto, nós vamos ver a obra redentora. Para isso, nós vamos lá para o livro de João, capítulo 1, versículo 1. Novo Testamento, no qual nós vamos ler a seguinte expressão. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, quando lá no princípio a palavra reshit nos faz lembrar do Gênesis, de uma matéria, de uma criação, de um princípio que foi estabelecido para um tempo determinado, lá no Novo Testamento, nós vemos uma outra expressão de princípio que está ligada agora a uma palavra grega, cujo significado representa um princípio que não tem fim, onde tudo é absoluto. O texto fala de um passado. A expressão era representa um passado, ou seja, um passado que existiu antes da obra criadora, onde tudo já estava determinado. Esse princípio, onde tudo já estava determinado, é absoluto. A verdade é absoluta. Ela não vem da parte do homem, não é do homem, mas é um projeto de Deus para a vida do homem. Portanto, nós precisamos entender a fé sobre essa ótica. E o que nós vamos ver, por exemplo, que existem 2 caminhos que o homem precisa percorrer, segundo a fé. Abrimos a palavra agora, então, em João 1, versículo de número 4, que diz o seguinte: Nele estava a vida, e a vida era
à luz dos homens. O que vemos agora é que o homem precisa percorrer esse caminho da fé por 2 pontos diferentes. Relembrando, e nós vamos ver o slide seguinte, onde vai demonstrar para nós que na obra criadora, a fé é produzida. O homem produz uma fé a partir daquilo que é conhecido, da ciência, do seu próprio conhecimento, da sua filosofia, da sua razão, das teorias religiosas, não é? E isso é produzido, então, pelo homem a partir daquilo que ele existe, que está na obra criadora. Então, ele é de baixo para cima. Nessa fé, ou essa fé, não tem relação com a fé que vem de Deus. Onde o homem, nessa fé, na prática dessa fé, ele define a sua vida para as coisas deste mundo. O que vemos muito nos nossos dias é que a fé do homem substitui as coisas que são eternas. Por exemplo, a pessoa é capaz de dizer que uma pedra retirada de qualquer lugar que seja, ela tem algum poder salvador ou algum poder de redimir a sua vida em qualquer fase ou em qualquer situação que esteja, quando isso não é verdade. Então, a filosofia e a teologia, a razão do homem, né, e a própria religião levaram o homem para uma mentalidade racional da fé. E essa mentalidade racional não tem produzido no homem, ou não produzirá na vida do homem, a vida eterna com Deus. Por outro lado, nós vemos a obra redentora. Na obra redentora, o princípio é diferente. É um princípio que não foi criado para existir por um tempo determinado. Pelo contrário, ele foi criado para ser absoluto, para existir e continuar existindo. Ele vem de cima para baixo. Ele vem da parte do Senhor. Ele foi produzido por Deus. É eterno. A Bíblia nos chama isso de dom de Deus. O dom de Deus define a vida do homem para uma eternidade com Deus. Ou seja, todo o projeto de salvação que Deus estabeleceu para o homem é um processo que tem que ser alcançado por meio da revelação de Jesus, da revelação que é uma ação do Espírito Santo na sua vida, onde o Espírito Santo vai operar convencendo ele das suas necessidades. Essa ação é uma ação de Deus, é uma ação do Espírito Santo por meio do Senhor Jesus. Nesse momento, então, o que o homem precisa, o que nós precisamos, é manter a nossa fé naquilo que é redenção, ou redentora, ou salvadora. A fé que vem de Deus, ela redime o homem, ela muda a sua vida, ela transforma as nossas vidas. Enquanto que a fé produzida na obra criadora, ela está limitada ao seu tempo de existência, porque ela vai passar, ela passa, como o homem passa, como todas as coisas nesta vida passam. E o que nós estamos assistindo é um mundo degradado, cada vez mais em todos os seus aspectos, quer seja no aspecto social, quer seja no aspecto político, quer seja no aspecto ambiental, todas as coisas vão passar, como disse o apóstolo Pedro, elas vão deixar de existir. Mas a fé que vem da eternidade, ela transcende. Ela vai levar o homem, se ele assim desejar, se ele assim aceitar esta fé na sua vida, se ele receber o Espírito Santo, que é o agente que vai dar a ele a condição de ascender à presença de Deus, ela vai levá-lo a um projeto eterno na presença do Senhor. A pergunta que fica para todos nós nesta noite é entendermos isso. A nossa fé, ou a fé que temos praticado, ela está na obra criadora ou ela está na obra redentora? É preciso, então, que essa mentalidade, né, da obra criadora, daquilo que vem da obra criadora, essa fé produzida pelo homem, gerada por ele, que passa, que vai passar, como o Senhor Jesus diz, que vai desaparecer, que está desaparecendo, ela não pode permanecer na nossa vida. No entanto, a decisão cabe a cada um de nós. No momento que estamos vivendo,
Vivemos um momento profético aonde o Espírito Santo tem nos chamado a atenção para que possamos tomar uma decisão em relação à nossa prática de fé, na nossa salvação, da nossa vida com Deus. Tudo que o Espírito Santo tem falado conosco, todo o ensino, toda a doutrina, tem nos chamado a atenção para esse ponto importante das nossas vidas. O Senhor Jesus está voltando. E toda a preocupação do Espírito Santo é que, nesse tempo do fim, nesse tempo profético que vivemos, possamos ser encontrados dentro daquilo que o Senhor tem revelado para as nossas vidas, vivendo um projeto que redime, que salva, que muda as nossas vidas. A expressão do Senhor Jesus utilizada no texto é: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa é a questão. Então, irmão, irmãs, você, o senhor, a senhora que nos assiste, tome uma decisão. Coloque a sua vida diante do Senhor. Clame ao Senhor para que neste momento a sua vida esteja cheia do Espírito Santo, o Senhor possa renovar a sua vida. E esse Espírito Santo seja uma constante na sua vida, porque o Senhor Jesus está voltando. A sua fé seja mantida na obra redentora, num princípio ativo, onde o Espírito Santo age de maneira a preservar e nos levará até o dia do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe pela sua palavra. Pela fé eu caminho, olhando só pra Jesus. Minha mão pus na sua. Louvado seja o nome do Senhor. Bendizemos ao nosso Deus, porque Ele tem nos sustentado cada dia, a sua fé tem sido gerada nos nossos corações, produzido os benefícios da salvação. Nós vamos glorificar o nome do Senhor. Te glorificamos, Senhor, por tudo que tens realizado nas nossas vidas, pelas operações do Teu Espírito Santo, por aquilo que o Senhor tem feito, pela preservação da nossa vida e por esse projeto maravilhoso que o Senhor tem para nos levar à vida eterna com Deus. Senhor, e em Teu nome pedimos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que as doces e ternas consolações do Espírito Santo do Senhor Jesus repouse sobre todos nós, até que Ele venha, em nome do Senhor Jesus. Amém. O senhor e a senhora, você que nos assiste, vocês estão vendo aí agora aparecendo na sua tela um QR Code de atendimento no exterior. Basta colocar a câmera do seu celular e capturar o QR Code que vai lhe envia a sua experiência pelo telefone que aparece aí, 0800 70 730 76. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus.
Oi, Guga. Oi, Elo. Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim, não perco um. Que bom! E dá o seu like em todos eles, né? Quando me lembro, sim. Isso é mesmo importante? Muito importante. Sabia que ao dar o seu like no vídeo, você ajuda a divulgá-lo e fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elo? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer que você gostou do vídeo. Ao receber muitos likes, o YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal. Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas. Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora. É isso aí, Guga. E vocês, meus irmãos, costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas. E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo. É isso aí, Guguinha. E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo, é só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link e ele já fica pronto para você colar no WhatsApp. Simples e fácil. Mas, Guguinha, se eu quiser rever uma aula das crianças ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana, como eu faço? Elo, é muito simples. Quando você acessa o canal, você vai em playlist e lá está organizado pelos dias da semana, EBDs, programa anunciando o Evangelho Eterno, aula das classes e até os louvores de crianças e da igreja. Guguinha, eu não sabia disso. Que legal! Agora fica muito mais fácil encontrar. E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elo. A gente não perde nada. Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata, faça cada um a sua parte. Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares. Muito bem, Elo. Se cada um contribuir, nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior e mais forte, para a honra e glória do Senhor. Amém, Guga! A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima!